Olá, eu sou Yasmin Lisboa Borges, discente do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto, e serei a apresentadora do trabalho Industrialização e Desigualdade Econômica no Brasil, Questões Históricas e Atuais, da disciplina ministrada pelo docente Dr. Sérgio Lima. Os componentes do grupo são Ana Clara Santos Batista, Ariane Ribeiro Santos, Daniele de Souza Santana, Mariana Ribeiro dos Santos, Paulo Henrique de Jesus Santos e Verônica Santos dos Anjos. Agora vou começar introduzindo o conceito de industrialização. A industrialização é o desenvolvimento econômico envolvendo a criação de indústrias e produção em massa por meio de máquinas, substituindo métodos manuais. Isso aumenta a eficiência, produtividade e empregos, levando à urbanização e crescimento populacional. Na Inglaterra, do século XVIII, a industrialização revolucionou a produção textil. Antes desse período, a produção de tecidos era feita manualmente em pequenas escalas, muitas vezes em casa por artesãos individuais ou em pequenas oficinas. Com a introdução de máquinas, como o tear mecânico, a produção foi mecanizada e transferida para fábricas. A industrialização no Brasil teve um grande impacto significativo na sociedade econômica e urbanização do país. Um exemplo importante pode ser observado durante o século XX, quando o Brasil passou por um processo acelerado de industrialização. Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte cresceram exponencialmente para acomodar a mão de obra que migrava do campo para as fábricas. Esse êxodo rural levou a uma transformação nas paisagens urbanas do Brasil, com a construção de bairros industriais, infraestrutura urbana expandida e o surgimento de uma nova classe trabalhadora. No contexto brasileiro, esse processo tem oferecido oportunidades de empregos e crescimento econômico nas últimas décadas, mas também tem aumentado a desigualdade econômica, um desafio complexo que persiste em nossa sociedade. A industrialização no Brasil não apenas impulsionou o crescimento econômico, mas também desempenhou um papel crucial na formação da sociedade brasileira moderna, influenciando a cultura, a educação e o estilo de vida das pessoas. No entanto, também trouxe desafios como a necessidade de lidar com questões ambientais, melhorar as condições de trabalho e enfrentar desafios relacionados à distribuição de riquezas e oportunidades. Um exemplo de situação histórica atual no Brasil é o caso de Toritama. O município de Toritama, localizado em Pernambuco, inicialmente ligado à atividade rural, atualmente sofre os sintomas da industrialização. Cerca de 15% das confecções de jeans no Brasil vêm de Toritama, devido à alta qualidade e preços baixos dos produtos. Isso atrai consumidores de todo o Brasil que compram jeans de Toritama para revendê-los em outras cidades. Esse cenário ilustra a industrialização em Toritama e seu impacto significativo no mercado nacional de vestuário. A imagem a seguir mostra a rotina dos trabalhadores nas lavandeiras de jeans em Toritama. O ambiente é barulhento devido ao som das máquinas operando continuamente. É impregnado de poeira, sujeiras, como é mostrado na imagem. A situação em Toritama é tão integrante que até ganhou um filme, documentário. Estou me aguardando para quando o carnaval chegar. Em 2019, o diretor Marcelo Gomes, do filme, passa por Toritama e percebe que o lugar está mudado, bem diferente da cidade que havia conhecido quando criança. As fábricas substituíram a biblioteca, a orquestra e até as festas dos santos padroeiros. Muitas fábricas estão situadas em fundos de garagem, depósito e até na própria residência. Outro modo que encontramos para apresentar a industrialização como o caso atual e que faz parte do nosso cotidiano foi trazer um relato de um funcionário de uma fábrica, trazendo sua visão sobre a industrialização e condições de trabalho. Entrevistamos um funcionário da fábrica da empresa West Coast, localizada no município de Salgado, em Sergipe.
Através dessa entrevista, buscamos trazer uma imagem da industrialização sobre a visão de uma pessoa que trabalhava em ambiente rural e passou a tentar uma nova oportunidade no trabalho fabril. O que você entende sobre industrialização? Bom, industrialização é onde o serviço manual é substituído por algumas máquinas. Você acha que existia alguma divisão de classes, tanto social ou econômica, na fábrica? Sim, a parte onde eu trabalhava, a gente ficava com serviço manual, serviço pesado e recebia pouco, sendo que tinha algumas pessoas que faziam parte da administração que recebiam um salário maior e não faziam praticamente nada. Você acha que era fácil você conseguir subir de cargo na fábrica ou evoluir? Não. Como eram as condições na fábrica que você trabalhava? Assim, a situação era um pouco precária, porque o ambiente era pequeno e tinha muito funcionário. O banheiro não era suficiente para muita gente. Equipamento de proteção, eles não entregavam direto. E assim, mediante. Entende sobre industrialização? Trabalho em fábricas com a ajuda de máquinas. Enxergar alguma divisão de classe social ou econômica na fábrica que você trabalhava? Sim, tinha a classe operária, que era a que eu fazia parte, que ficava com os trabalhos mais pesados, e tinha a classe administrativa, que ficava somente na administração e recebia melhores salários. Como eram as condições de trabalho na fábrica que você atuava? A gente trabalhava em um galpão improvisado, era muito pouco espaço para muita gente, porque era tudo junto, eram as máquinas, as pessoas, aí juntava máquina quente com máquina fria, aí a ventilação era pouquíssima, aí ficava abafado. Os banheiros eram insuficientes para todo mundo, porque eram 2 banheiros, só para 100 e tantas pessoas. O refeitório também era improvisado, eles arrumaram as mesas e uns banquinhos e colocaram numa salinha improvisada. Por meio dessa entrevista, conseguimos encontrar alguns males da industrialização. Percebemos condições de trabalho inadequadas e o objetivo de empresas grandes como a West Coast, onde se situam em cidades pequenas como Salgado, fiscalização acessível e pessoas precisando de trabalho. Até porque, como exemplo de Salgado, as oportunidades de trabalho são escassas e muitas vezes o trabalho na roça predomina. E é claro que muitas pessoas preferem ter uma renda fixa trabalhando em uma fábrica do que trabalhar na roça sem ter uma renda fixa todo mês. A metodologia empregada foi a qualitativa, na qual foram entrevistados ex-funcionários das fábricas West Coast e DOC, localizada em Salgado, Sergipe, onde visamos abordar o assunto de industrialização, buscando compreender como eram suas situações de trabalho. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a industrialização e a desigualdade econômica no Brasil, tanto questões históricas, com análise desde o período colonial, quanto questões atuais, mostrando as consequências e experiências que foram deixadas ao longo da história do Brasil. Além, problematiza a industrialização brasileira a partir de uma revisão da obra do Caio Prado Júnior, uma referência do pensamento social e econômico brasileiro. Concluímos que para Caio Prado, o papel atribuído à indústria e à industrialização pode ser a solução para alcançar o desenvolvimento e as condições para a superação da dependência.
O argumento central é que a industrialização, embora considerada essencial para sair do subdesenvolvimento, não seria condição suficiente e deveria levar em conta as especificidades da formação histórica brasileira. O diagnóstico dos autores foi que o Brasil industrializou-se mantendo expressivas desigualdades sociais e regionais, heterogeneidade estrutural, exclusão social e dependência externa, sobretudo tecnológica.